Você já percebeu que muitas vezes você está deixando dinheiro em cima da mesa? Você até sabe, só que de verdade você acaba não mudando essa situação. Isso tem um problema muito sério. Eu não sei se você acredita em física quântica ou não, mas quando você deixa dinheiro na mesa, ou seja, você deixa de acompanhar os indicativos da sua empresa, a mensagem que você está mandando para o universo é: eu não estou pronto para crescer. E aí o universo não vai te entregar isso. E eu não estou falando só de universo, de coisa mística, tudo é vibração. Então, esse aqui é um vídeo da série de alguns outros vídeos aonde eu ensino a questão de você trabalhar um programa de indicação, tá? Se você não assistiu os vídeos anteriores, aproveita e se inscreve no canal e ativa os sininhos para você conseguir receber as notificações e assiste os vídeos anteriores, tá? Tem uma sequência, tem alguns vídeos ainda para frente, são 7 vídeos no total. Hoje a gente vai falar sobre um ponto importante, que é a questão de você criar um mecanismo para você conseguir acompanhar os indicadores do seu programa de indicação. Claro, você já deve, se chegou até aqui e já assistiu outros vídeos, você já deve ter entendido que criar um programa de indicação não é simplesmente falar assim: "Ô, me indica aí". Não é exatamente assim que funciona. Tem toda uma estratégia por trás que eu já ensinei o passo a passo para você aqui, se você assistir nos vídeos anteriores, tá? Aí, depois que você criou, que você já conversou com a pessoa, que você já pediu a indicação, começaram a chegar pessoas. Só que aí você tem que fazer essa mensuração. Porque se você não mensurar as atividades que você faz, e quando eu falo de atividades, principalmente as atividades de marketing, porque isso daqui é uma atividade de marketing e vendas, você não vai saber se está funcionando da forma que você gostaria versus o empenho e o benefício que estão sendo gerados. Tá, Lu, entendi. Mas e aí, como é que eu faço isso? Bom, primeiro de tudo, eu quero que você anote alguns passos, alguns pontos que eu sugiro que você siga, porque esses passos eles são importantes, essas perguntas, não são nem passos, perguntas são importantes para que você vá respondendo ao longo da sua mensuração enquanto durar essa sua ação de marketing. O primeiro deles é o seguinte: de onde veio a indicação? Se você não sabe da onde veio a indicação, você também não sabe se ela veio do programa de indicações que você está trabalhando. Então, pode ter vindo de qualquer lugar, pode ter vindo de uma campanha que você fez, pode ser de um tráfego, tráfego pago, pode ser de um evento de networking que você foi. Você não vai saber. Então, toda vez que chegar alguém, você precisa anotar em alguma tabela de onde que veio essa pessoa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto bem importante é você entender quem indicou essa pessoa. Porque lembra, se você está trabalhando um programa de indicação, nada mais justo do que você beneficiar a pessoa, uma vez que você se comprometeu a fazer isso de alguma forma, assiste às aulas anteriores, então você precisa saber quem indicou. A partir daí, você vai entrar em contato com a pessoa e você vai dar a bonificação para ela. Se você simplesmente fala: "Uau, que legal, chegou alguém do programa de indicação, vamos tocar para frente aí e atender essa pessoa", e não faz essa pergunta, a pessoa que te indicou muito provavelmente não vai te indicar mais, porque ela esperava ter um benefício e você não entregou esse benefício. Olha que ponto sensível. É um ponto muito importante que muita gente acaba negligenciando. Depois, a outra pergunta que você tem que fazer é o seguinte: qual foi o retorno dessa pessoa após o seu contato? Imagina que você recebeu a indicação para entrar em contato com a Maria. Maria, tudo bem? Como vai? Apresentou lá os seus serviços e tudo mais. E depois, o que que você fez com isso? Você acompanhou o avanço? Você anotou o que que ela te deu de resposta? Ah, eu apresentei a proposta ou fiz uma reunião de entendimento. E depois? O que que você fez? Porque senão esse lead ele vai ficar solto. E lembra, toda vez que você deixa um lead ao vento, esse lead vai embora, o vento leva. Então você tem que cuidar dessa pessoa, você tem que saber qual é a etapa que ela está, para que você consiga continuar nutrindo e fazendo com que essa pessoa siga o seu funil de vendas. Lu, não tenho um funil de vendas. Beleza.
aqui no link da descrição, entra em contato comigo, a gente vai construir esse seu funil de vendas, a gente vai construir essa estrutura de vendas para o seu negócio. Lu, quero fazer sozinha. Vou deixar o link aqui embaixo para você acessar o programa não, o curso de planejamento essencialista de vendas. Lá você vai ter um overview de como você vai trabalhar as suas vendas, tá? Mas voltando, você precisa então entender qual que é o passo que isso tá, o retorno que essa pessoa te deu. Ela falou assim: "Ah, olha, adorei a proposta, mas queria negociar". Beleza, então você tá nesse momento de negociação, tá? Você precisa ter clareza disso. Depois, você precisa saber quanto já foi pago também. Por quê? Isso é um controle, você tem que ter previsibilidade. Toda vez que você consegue ter esse overview do seu negócio e ver a previsibilidade, saber quanto vai entrar em caixa, você acalma o seu cérebro reptiliano. Lu, o que que é um raio de um cérebro reptiliano? Nós temos 3 partes no nosso cérebro e uma delas é o cérebro reptiliano, que é aquele ligado às nossas emoções mais instintivas, como o de sobrevivência. Quando você não consegue ter previsibilidade dentro da empresa, da sua empresa, você não sabe quanto de caixa que vai entrar, o que que tem de entrada ou não, você está sempre na angústia. Porque você tem compromissos para pagar, você tem coisas que acontecem, você tem estrutura fixa no seu negócio, só que você não tem previsibilidade de entrada. Então, a sua vida emocional, ela vive em estresse. E aí, quando eu falo de entrar no flow, e aqui o flow é um acrônimo de felicidade, liberdade, organização e work style, você não vai conseguir se sentir feliz no processo onde só existe coisa imprevisível. Porque o seu estado emocional vai ficar balançado o tempo todo. Então não tem quem consiga trabalhar desse jeito. É uma montanha russa 24 horas. Por isso que você precisa minimamente trabalhar a previsibilidade no seu negócio, tá? Aí, o outro ponto que é importante é você anotar qual é o status do indicado. Então, o status do indicado é assim: fechou, não fechou, por que que não fechou, principalmente por que não fechou. Você precisa anotar o motivo, porque quando você tem clareza dentro do método Akidá, é o C de clareza, acolhimento, clareza, direção e ação. Quando você tem clareza de por que a pessoa não fechou, você consegue trabalhar em cima disso. Você consegue entender se foi a sua abordagem, se foi que você não entendeu a necessidade da pessoa, se não era o momento da pessoa, se não era o momento financeiro, se a pessoa não teve clareza da sua proposta, enfim. Ter clareza do motivo te proporciona resolver o problema ou minimizar para que ele não aconteça ou aconteça menos vezes das próximas vezes, tá? Então, eu sugiro sempre que você coloque isso dentro do seu CRM. No que é CRM? Customer Relationship Management, ou seja, é um documento, é um software, um arquivo, alguma coisa, um documento, aonde você vai conseguir acompanhar todas as negociações que você tem com cada uma das pessoas. É um histórico das conversas que você tem. Eu tô falando isso se você ainda não tem CRM. Se você já tem CRM, obviamente você já sabe do que eu tô falando, tá? Eu sempre gosto de nivelar a comunicação, não importa se a pessoa sabe muito ou sabe pouco, eu gosto de explicar. Então, se você não se organizar, você vai deixar o seu cérebro reptiliano em pânico. Agora, se você seguir esse passo a passo, conseguir colocar essas métricas, você vai conseguir mensurar se o seu programa de indicação está funcionando ou não está funcionando, tá? Isso daí vai fazer com que você entenda se vale a pena você continuar colocando energia nessa ação de marketing ou não. E aí, tem mais um ponto importante que eu quero trazer para você, que ele também está muito alinhado com um livro que eu gosto muito, que se chama A Única Coisa. Então, você precisa entender que você vai ter que criar o hábito de mensurar resultados na sua empresa. Tem gente que mensura semanalmente, tem gente que mensura quinzenalmente, talvez mensalmente, mas a verdade é que você, quanto mais acuracidade você tiver, mais rápido você vai conseguir modificar a sua direção se for necessário. E aí é que entra a história da única coisa. Você vai ter que
organizar a sua agenda, entendendo que vai ter que ter um momento ali aonde a única coisa que você vai fazer é preencher essas informações. Porque senão, o que vai acontecer é o que acontece com 90% das pessoas. Elas deixam passar, elas não fazem essas métricas, e aí no final das contas elas não sabem se a ação está sendo efetiva ou não. O controle é uma parte importante. Para as pessoas que gostam de número, isso tá fácil, as pessoas adoram aquelas planilhas de Excel, mas quem não, sempre acaba postergando isso. E se você está postergando, você não está mais tendo clareza se a sua ação está sendo efetiva ou não, tá? Então, a partir de agora, comece a ter clareza em relação a isso. Essa aula foi para te explicar essa questão de você criar esse mecanismo de controle. E na próxima aula, a gente vai falar também sobre como fazer os seus clientes lembrarem de você e te indicarem. Esse é o assunto da próxima aula. Se você chegou até aqui e você ainda não se inscreveu, aproveita e se inscreve no canal, ativa a notificação, deixa seus comentários também, porque vai ser um prazer a gente conversar e eu entender. E se você está no momento onde você está querendo estruturar melhor a sua empresa, ela já está crescendo, você já tem ações, mas você não tem tempo para fazer o planejamento estratégico ou precisa de algumas ideias, de alguma mentoria, eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder entrar em contato comigo e a gente conseguir conversar e entender as melhores soluções para o seu negócio. Eu trabalho sempre de forma customizada, então todas as minhas soluções, quando eu falo do programa de aceleração entrando no Flow, todas elas são customizadas, tá bom? Agora, se você tem uma empresa pequena, está empreendendo e fala, Lu, eu quero começar a fazer esse programa de indicação. E quero fazer outras coisas, quero entender um pouco mais sobre como eu posso estudar e ir aplicando no meu negócio. Eu te aconselho a conhecer o projeto Impulso, que ele é voltado para as pessoas que são empreendedoras e que ou trabalham sozinhas ou têm uma estrutura um pouco mais enxuta, mas entendem que querem estudar e querem começar a aplicar tudo isso sozinhas, mas obviamente com uma base de estudo que leve-as a algum lugar. Eu vou deixar o link para você também aqui embaixo e vai ser um prazer a gente se encontrar lá do outro lado, tá bom? No mais, se você não se inscreveu nas cartas inspiradoras e essencialistas, tá aqui também o link, conheça essas cartas. Eu falo que elas são aquela paz no momento do dia a dia da gente. Então, você se inscrevendo, você vai receber e sendo assinante, você vai ter alguns benefícios exclusivos. Agora sim, um abraço e a gente se vê na próxima aula.